Não, tá bom? Pessoal, vamos começar então nossa exposição de hoje, né? Nós vamos falar sobre crise financeira, né? E aí, claro, não vou falar apenas sobre crise financeira, mas vou falar só, para não deixar um encrenca só na mão de vocês, mas eu vou falar também em 4 medidas que você pode usar na sua empresa, que você deve usar na sua empresa, para que você supere a crise financeira, se você estiver vivendo essa crise hoje, ou para que você evite cair numa crise financeira como essa lá na frente. Então, esse é o nosso papo de hoje. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês em relação a isso é que praticamente 100% das pequenas e médias empresas, praticamente 100% delas, ou elas já viveram uma crise financeira mais séria, ou mais de uma crise financeira mais séria, ou elas estão vivendo essa crise hoje, né? Ou elas vão entrar numa crise financeira mais cedo ou mais tarde, se elas não adotarem certas medidas. Então, eu não abro aqui a nossa conversa de hoje com uma notícia muito boa, né? Primeiro, porque eu estou dizendo que praticamente 100% das pequenas e médias empresas vão entrar numa dessas 3 situações que eu citei. Vou repetir. Ou elas entraram, já passaram, superaram a crise financeira mais séria, ou elas estão vivendo, ou elas vão entrar se não adotarem medidas como essa, tá? Porque isso é muito comum acontecer numa pequena e média empresa. Não quer dizer que não aconteça numa grande empresa também, claro que acontece, mas é mais frequente acontecer esse problema numa pequena e média empresa, porque nós somos mais frágeis. Quando eu digo nós, eu estou falando isso porque eu também tenho uma pequena e média empresa, então nós somos mais frágeis quando se fala em entrar numa crise financeira, mais frágeis em que sentido, Altagrau? Bom, a empresa tem menos reserva financeira, né? Ela tem menos gordura do seu ponto de vista de reserva financeira, tanto a empresa quanto o próprio dono do negócio, o empresário, assim como, né, tem mais dificuldade para obter crédito no mercado do que uma grande empresa. É mais difícil você bater de frente numa concorrência com a grande empresa. Você precisa encontrar um nicho muito específico para você conseguir se sobressair no mercado. Então, por essas razões todas, a pequena e média empresa está mais sujeita mesmo, né, a, digamos, entrar numa crise financeira. De novo, não quer dizer que uma grande não entra, mas a pequena está mais suscetível de entrar numa crise financeira. E é por isso que a gente tem que ligar um alerta muito grande. E é por isso que esse nosso bate-papo de hoje ele é tão importante, né? Bom, e aqui, para deixar claro, nós vamos falar sobre crise financeira, porque uma empresa ela tem outros tipos de crises, além de uma crise financeira, ela não tem, né? Talvez você já tenha passado por uma crise como essa na sua empresa, ou tem crises entre os sócios, briga de sócios, né? Disputa, desentendimento entre sócios. Então esse é outro tipo de crise que as empresas têm. Existem crises também relacionadas ao próprio empresário, né? Que muitas vezes entra numa crise de ansiedade muito grande, de saúde de cabeça, né? E isso gera uma crise na empresa por conta de um problema de ansiedade mesmo, que muitas vezes a gente trabalha sob muito estresse e não vê resultado. E isso vai criando na nossa cabeça um sentimento muito grande de frustração, e isso acaba por criar no empresário uma ansiedade, e isso gera uma crise também, que a gente chama de crise interna, né? Assim como crises relacionadas à saúde física, né? De novo, porque a gente, às vezes, se não tiver cuidado, não toma conta da nossa saúde física como deveria, e aí isso causa também uma crise na empresa. Mas a gente não vai falar dessas questões hoje. Nós vamos falar hoje de crise financeira propriamente dita, tá? Bom, do reflexo que isso traz na nossa vida pessoal, né? Bom, quando uma empresa entra numa crise financeira, isso significa que ela está com dificuldade de dinheiro em caixa. Em resumo, é isso, né? Entrei numa crise financeira é porque eu estou com um impacto ali no caixa da minha empresa, ou eu estou com zerado o caixa da minha empresa, ou eu estou com dívidas, eu estou com um caixa no vermelho, eu estou devendo, nunca fecha a conta mês a mês, e aí, além de não sobrar nada, o caixa fica negativo, tem que buscar dinheiro o tempo todo.
seja de terceiro, seja meu, né, capital próprio, para cobrir ali a empresa, seja sacrificando o próprio empresário e não conseguir tirar a retirada que ele deveria retirar, porque ele merece retirar, né, para ele ter uma vida melhor, na vida pessoal, e porque não tem dinheiro no caixa. Então, o caixa está sempre negativo, essa é outra crise, né, financeira, ou nenhum desses dois. Ou, quer dizer, no caixa não está zerado, ele também não está negativo, mas tem pouco dinheiro demais no caixa. Eu bato muito nessa tecla. Eu sei que é melhor você ter dinheiro no caixa do que não ter dinheiro nenhum. Mas quando você tem muito pouco dinheiro no caixa também, isso cria uma ilusão na nossa cabeça, achando que aquilo que está ali é suficiente para a empresa não entrar numa crise financeira. Nós vamos também entrar numa crise financeira se sobrar muito pouco, muita pouca reserva no caixa, muito pouco dinheiro no caixa, percebe? Então essa também é um problema de crise financeira. Tá? Fique atento a isso, fique atento a isso. Por que atento? Né? Porque às vezes a gente acha que não está, só está em crise financeira quando a empresa está no vermelho, quando a empresa está sempre com caixa negativo, zerado, mas não, você também vai entrar no vermelho, você também vai sofrer uma crise financeira se você tiver com muito pouco dinheiro no caixa. E assim, o que causa, quando uma empresa não está sendo lucrativa, quando a gente não consegue ter lucros de maneira constante, sistemática, todo dia, todo mês, todo ano, né? Quando eu dou lucro de vez em quando, há uma tendência que a empresa vai entrar numa crise financeira, porque o caixa é alimentado, o nosso fluxo de caixa é alimentado do lucro, né? Como é que eu vou alimentar meu caixa? Eu vou alimentar meu caixa das vendas. Não, você não vai alimentar seu caixa das vendas, porque vão entrar ali vendas, mas você vai ter despesa para poder entregar os serviços e os produtos que você vai ter que produzir, né, para vender para o seu cliente. Então, eu vou também tirar dinheiro do caixa para poder produzir os serviços e os produtos. O que então vai entrar no caixa definitivamente é o lucro. A matemática do total de vendas que eu fizer, 100 mil de vendas e 80 que eu gastei, os 20 que vão sobrar, é isso que vai para o caixa da minha empresa, é o lucro. Quando uma empresa não é lucrativa, ela não dá lucro de maneira constante, como isso que eu estou falando, ela acaba por não conseguir ter dinheiro em caixa. Mas essa não é a única razão, né? Porque às vezes você consegue ter lucro na empresa e não administra bem o dinheiro, não controla bem o dinheiro que você ganha. Nesse exemplo que eu dei, faturei 100, gastei 80, sobraram 20 mil reais. Mas eu não administrei, não controlei bem esses 20 mil reais. E aí eu também vou ficar sem dinheiro em caixa. Então, algumas razões, tá? E isso, quando isso acontece de forma constante, vai cedo ou tarde, né? E às vezes mais cedo do que a gente gostaria, isso vai gerar lá um problema no caixa na sua empresa e isso vai fazer com que você tenha uma crise financeira, né? Bom, a gente gosta muito de culpar, qual é um dos erros que o empresário comete quando se fala de superação de crise financeira? A gente gosta muito de culpar a crise financeira por fatores externos, sabe? A crise financeira está sendo causada porque a economia está ruim, porque o governo não presta, porque tem um concorrente que se instalou do meu lado, porque meu produto não é bom. E aí eu começo a culpar muito terceiros pelas crises financeiras que a minha empresa tem. Quando, em grande parte dos casos, o problema de eu entrar numa crise financeira na minha empresa não é um fator externo. E eu não estou dizendo que os fatores externos não atrapalham, eles afetam também, lógico que afetam. Quando a gente está com a economia muito exuberante, né, crescendo muito, isso é melhor para o empresário. Quando eu tenho mais facilidade de obter crédito no mercado, que as taxas estão menores, isso é melhor também para mim como empresário. Quando eu tenho menos concorrência, também eu vou nadar melhor ali no oceano azul. Mas isso não são os fatores que, segundo as minhas observações, mais relevantes quando a gente fala de você entrar numa crise financeira. Muitas vezes a gente culpa os outros por problemas que são nossos, né? Sou eu
como administrador da minha empresa, como dono do meu negócio, que por não executar medidas, estratégias corretas, por eu errar nas decisões que eu tomo na minha empresa e não executar as estratégias corretas, que vai fazer com que minha empresa entre numa crise financeira independente do que está acontecendo no ambiente externo. Percebe? Como é perigoso a gente ficar culpando o ambiente externo por problemas que estão acontecendo, porque na maioria dos casos o problema é nosso, não é do ambiente externo. De novo, eu não estou dizendo que o ambiente externo não afeta, claro que afeta, mas é fundamental que a gente fique atento a isso, tá? Que muitas vezes o problema não é, o problema é externo, o problema é interno. Por exemplo, o empresário não administra um negócio como ele deveria, ele fica preso no operacional com a cabeça baixa, com a mão na massa ali, e não consegue administrar a empresa, gerenciar o negócio. E aí, como é que a empresa vai ser lucrativa dessa maneira? Ela não vai ser lucrativa, ela vai dar lucro de vez em quando, mas não vai. Eu não vou ter na minha mão um negócio de fato lucrativo, e isso vai fazer com que a empresa entre numa crise financeira. Entende que não tem nada a ver com o fator externo, com o problema que está acontecendo na economia, é um problema meu, assim como o empresário muitas vezes não vende de forma ativa, e eu bato muito nessa tecla também, vendas ativas, né? Eu digo que é impossível você ter uma empresa lucrativa e se você não tiver vendas ativas. Se você não tiver vendas ativas, cedo ou tarde, a probabilidade é muito grande que você entre numa crise financeira séria na sua empresa. Então é outro fator, outra medida, coisa que você não faz, né? Quando eu digo você, eventualmente pequeno e médio empresário não faz, e que causa uma crise financeira cedo ou tarde na empresa. E olha que eu não estou falando de nenhum fator externo. Então esse é um dos maiores erros que nós cometemos como empresário, que é ficar culpando os outros, quando eu deveria olhar para mim, olhar no espelho e ver onde é que eu estou errando, para que a minha empresa entre numa crise financeira mais séria, né? Claro que a gente tem pontos fora da curva, como esse que aconteceu com a pandemia, que de fato foi um evento externo de muita gravidade, né? E que causou um impacto muito grande na empresa. E quem não estava preparado internamente, quem não estava fazendo o dever de casa, esse dever de casa que eu vou falar aqui hoje, as 4 estratégias que você tem que usar na sua empresa, quem não estava usando essas estratégias e encontrou pela frente a pandemia, realmente não conseguiu sobreviver, não conseguiu resistir porque já estava frágil, na medida que não estava conduzindo a empresa da maneira mais adequada. Percebe? De novo eu estou falando aqui, eu gosto muito de deixar isso claro, de falar dos meus problemas, né? E não dos problemas dos terceiros, que não vão resolver a minha vida como empresário, né? Não consegue ouvir, né? O Cícero está falando, Cícero, eu não sei, aqui eu estou no YouTube, né? Não sei realmente, já entrei de novo aqui no YouTube e não consigo aqui. Uma interrupção rápida aqui, pessoal, aqui no YouTube, não estou conseguindo realmente fazer com que o som apareça. Já entrei aqui mais de uma vez. Cícero, vai lá para o Instagram. Vai para o Instagram, porque aqui não está. Realmente a coisa vai até encerrar aqui, porque não está aguentando, né? Vou encerrar aqui no YouTube. Vamos lá. Voltando aqui para essa breve interrupção, voltando aqui para o nosso papo. Bom, então é isso, tá? Evitar a gente ficar culpando aí terceiros por conta de que o problema muitas vezes é nosso. Você tem ideia na pandemia, e voltando para essa história da pandemia, você tem ideia do que aconteceu na pandemia, a gente tem em 2 anos, quer dizer, vamos pegar primeiro 2020, né? Em 2020 a gente teve 700 mil empresas que fecharam as portas de maneira definitiva, desapareceram do mapa. Porque durante a pandemia muitas empresas fecharam as portas provisoriamente e reabriram. Mas 700 mil ao final de 2020 fecharam as portas e não reabriram. É uma quantidade muito grande, né, de empresas. E se nós pegarmos 2 anos, esses dados todos que eu estou falando aqui são dados do IBGE,
Se nós pegarmos 2 anos, 2020 e 2021, a gente vai ter um saldo negativo de empresas, entre o total de empresas que foram abertas novas e o total de empresas que fecharam, um saldo negativo de 600 mil empresas. É um universo muito grande, né, de empresas. Mais de 500 mil de empresas que fecharam as portas de forma definitiva. De novo, a gente sabe que a pandemia causou isso, mas quem não estava usando essas estratégias que eu vou falar aqui hoje, elas realmente não sobreviveram, não tiveram como sobreviver, né, em relação a esse assunto. Né? Infelizmente não foi possível isso acontecer. Então, vamos lá, vamos falar agora das 4 medidas. Eu preciso dizer para você antes uma coisa importante, que um dos maiores erros também que o empresário comete, quando se fala em superação de crise financeira, anota isso, anota que isso é muito importante. Eu já falei de um erro que nós cometemos como pequenos e médios empresários, que você comete como pequeno e médio empresário, que faz com que você entre numa crise financeira e lhe atrapalha a sair da crise, que é você ficar culpando os outros. O segundo problema, erro que o empresário comete, é ele se amedrontar demais, ele se recolher, ficar lá no canto da parede, vendo que a coisa está complicada na vida dele, né? Porque o caixa está negativo, porque ele não consegue ter dinheiro em caixa, está numa crise financeira muito séria e ele se amedronta completamente, como um ratinho ali, um ratinho que fica ali, ó, no cantinho ali, quieto, escondido, né? Quando ele, não estou dizendo que você não tem que ter cuidado numa hora como essa, não, claro que a gente precisa ter mais cautela quando nós estamos numa crise financeira ou estamos enfrentando uma diversidade muito grande, mas a gente não pode ficar com medo, porque o medo nos imobiliza. A gente, cautela pode ter, mas não medo, e o empresário se recolhe. Eu sei, eu percebo isso, porque eu interajo o tempo todo com empresários, eu vejo quando ele está amedrontado, não quer fazer mais nada, sabe? Tem medo de tudo, de fazer qualquer investimento na empresa novo, tem medo de se capacitar, de se preparar, diz que não está na hora, só quando essa crise passar, tem medo de sair na rua para vender, de não conseguir fazer as entregas, porque não tem, né, capital para comprar a matéria-prima que ele precisa para fazer as entregas, e por aí vai, medo de tudo, e isso vai fazendo com que você piore, claro, a sua crise financeira, né? Quando a gente está amedrontado, seja do que for, isso não é bom, porque quando eu estou muito amedrontado, eu não reajo, eu não penso, eu não faço aquilo que eu precisaria fazer para sair daquela encruzilhada. Então, de novo, é claro que você precisa ter cautela, mas não pode ter medo, porque medo vai lhe travar, lhe imobilizar. E se você já está numa situação ruim financeiramente e você ficar imobilizado, aí o teto vai cair na sua cabeça de maneira mais definitiva. Tá? Então grava essa mensagem. Se você sente que você está amedrontado hoje, sabe, ali no cantinho da parede, observe o que você está fazendo, porque isso só vai piorar o seu desempenho como empresário, como o desempenho da sua empresa. Ok? Vamos falar agora das 4 estratégias que você precisa usar na sua empresa para que você para que você supere a crise financeira e para que você eventualmente não caia numa crise financeira se isso não aconteceu com você. Legal? Mas antes, eu quero pedir para você que está me ouvindo até agora, se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, que você vai lá, ó, curta aqui no Instagram. Agora a gente só está aqui pelo Instagram, porque pelo YouTube, algum problema aqui na transmissão eu não consegui fazer, o som não estava funcionando, né? Então, pelo Instagram, vão lá, curtam aqui o conteúdo, se estiver fazendo sentido para vocês, coraçãozinho aqui, ó, coraçãozinho, né? Compartilhe esse conhecimento também com outros empresários. Tem um aviãozinho aqui que você clica nele e manda esse conteúdo para outros empresários, para que você consiga ajudar eles também, né? Pessoas que você conhece, que você sabe que estão numa crise financeira e que nessa hora você quer que custa você, está me ouvindo aqui, mandar essa mensagem, essa live, né? Agora, não precisa esperar a live acabar para você fazer isso. Você pode clicar no aviãozinho agora e mandar a live já para outros empresários e fazer com que eles também tenham benefício desse conteúdo. Legal? Quando a gente faz isso, quando você faz isso, os algoritmos aqui das redes sociais, eles entendem, né, que esse conteúdo é útil para o empresário e ele distribui mais esse material para outras pessoas. Então, de novo, ok? Vamos fazer isso aí, que isso é muito importante. Bom, vamos lá. Falar das 4 estratégias, né, que você precisa usar, que todo pequeno e médio empresário precisa utilizar para que você consiga
sair da crise financeira, eventualmente não cair na crise financeira, se você se felizmente isso não aconteceu com você ainda, né? Bom, é muito importante, né, essa visão de que às vezes a gente precisa estar atento, porque às vezes não aconteceu com a gente ainda, mas pode acontecer, e se aconteceu, a questão ela causa um estrago muito grande, as crises causam um estrago muito grande na nossa empresa. Então, estratégia número 1, medida número 1 que você precisa usar na sua empresa é você implantar controles financeiros muito bem monitorados, muito bem estruturados, né? E eu não estou falando que eles são complicados, não, mas são controles financeiros adequados da sua empresa, porque, né, claro, você já precisa fazer isso independente de você estar numa crise financeira ou não. Se você não controla se você não controla adequadamente o caixa da sua empresa, se você não controla a entrada e a saída de dinheiro na ponta do lápis, não é mais ou menos, não, é na ponta do lápis, né? Se você não sabe se a sua empresa está sendo lucrativa ou não, no mês a mês, no dia a dia, na semana a semana, você não sabe, você está no escuro. Se você não tem esse tipo de controle financeiro na sua empresa, tudo indica que você vai entrar numa crise financeira mais cedo ou mais tarde, porque quando a gente não tem controle financeiro das nossas empresas, a gente não tem controle financeiro de nada. Então essa é, eu diria, a medida número 1, que você, estratégia que você precisa usar na sua empresa para você evitar entrar numa crise financeira mais séria, ou se você está numa crise financeira, sair dela. E claro, você tem que fazer isso independente de crise financeira, né? Lógico, porque toda empresa precisa ter controle financeiro, mas quando nós estamos numa crise financeira, essa medida ela é fundamental para você sair dela. Ora, se eu estou com pouco dinheiro no caixa, se eu estou com meu caixa abalado, afetado, aí é que eu preciso realmente exercer um controle financeiro mais rígido, mais duro do que eu vinha fazendo antes, porque o dinheiro agora está mais escasso. Quando o dinheiro está mais solto, eu estou ganhando mais dinheiro, estou vendendo com mais facilidade, eu não estou numa crise financeira mais séria. Claro que eu também preciso fazer controle financeiro, lógico, né? Isso é um princípio básico, mas eu relaxo mais, porque está entrando dinheiro, as coisas aparentemente estão indo muito bem, está tudo maravilhoso. Claro, mas quando eu estou com uma dificuldade muito grande de caixa, aí sim que eu preciso fazer isso de uma maneira muito ativa, né? Então essa é uma estratégia que, se você não está fazendo hoje na sua empresa, se você está fazendo um controle financeiro mais ou menos, você sabe como é que é mais ou menos? Não está controlando a entrada e saída de dinheiro, mas está controlando mais ou menos. Às vezes você não controla 100%, às vezes entra um dinheiro que você, que se perde, que você não sabe de direito de onde é que aquele dinheiro veio, você já gastou o dinheiro sem ter passado nem pelo caixa adequadamente. Então, isso é uma medida, essa é uma estratégia número 1 que você precisa usar na sua empresa. Legal? Segunda estratégia para você sair de uma crise financeira, ou para você não entrar numa crise financeira, adivinha qual é? É você vender de forma ativa, é você ir ao encontro dos seus clientes, é você buscar os clientes de forma no mercado, sua clientela, seu consumidor, de forma mais ativa e não ficar de braço cruzado esperando que o cliente bata na sua porta. Ô Tedraldo, mas os clientes batem na minha porta com regularidade, mas podem parar de bater, como pararam de bater na pandemia, porque as empresas fecharam, usando a pandemia como exemplo, mas podem parar de bater por outra razão, porque um concorrente se instalou do lado, porque apareceu alguém melhor do que você, porque você fez uma besteira no mercado, sua imagem foi abalada, não é? E aí você parou de vender, ou diminuiu muitas vendas, e as pessoas pararam de bater na sua porta. Então eu tenho que vender de forma ativa sempre, o tempo todo. E essa é uma maneira de evitar que eu entre numa crise financeira, porque quando eu estou vendendo de forma ativa, está sempre entrando dinheiro novo na minha empresa, está sempre cliente novo chegando, saindo e chegando, porque eu estou sempre buscando cliente novo, eu tenho um processo ativo de prospecção de cliente e de marketing e de fazer com que novos clientes cheguem na minha empresa o tempo todo. Então,
essa estratégia que eu tenho, de novo, né, ela não é uma estratégia para ser usada apenas quando você está numa crise financeira. Não, é uma estratégia que você tem que usar a vida toda na sua empresa, desde que você abriu o seu negócio. E para evitar você entrar na crise, e se você está na crise, que a gente está falando aqui, de como superar a crise, né? Hoje o papo é como superar a crise. Se você quer superar a crise financeira, venda de forma ativa. Vá buscar no mercado o melhor cliente para você. E não traga cliente que vai piorar a sua crise financeira. Porque tem situações que a gente vende, porque está numa crise financeira, vende de maneira desesperada. E aí isso piora a nossa crise financeira, porque eu vendo para cliente que não me paga, eu vendo para cliente que compra muito pouco, que toma muito meu tempo e termina não comprando depois. Né? Quantos clientes são assim? Eu faço tudo o que está ao meu alcance para atender ele, para ajudar ele, o meu cliente, para servir o meu cliente, depois ele fica falando mal de mim, isso vai comprometer a minha imagem, ou seja, eu não estou buscando os clientes que são os melhores para a minha empresa, e quando eu tenho venda ativa eu faço isso, percebe? Então, por isso que é fundamental que quando eu estou numa crise financeira, para superar, eu venda de maneira ativa, né? Porque senão, ok? Está claro, tudo claro até agora. A terceira medida, reduzir despesas, custos internos, custos fixos, custos variáveis. Mas, Tederaldo, eu não tenho mais de onde reduzir despesa, eu não tenho mais, eu não sei mais o que fazer, porque eu já cortei toda a despesa que eu podia cortar na minha empresa. Você está me dizendo então, Tederaldo, que para eu superar a minha crise financeira, eu preciso cortar despesa e receita? É exatamente isso. Essa é uma outra medida, não é? Essas 4 medidas que eu estou falando aqui hoje, essas 4 estratégias, não são medidas isoladas, não é fazer uma e deixar de fazer a outra. Elas vão funcionar em conjunto, ok? Quando você executa essas 4 estratégias que eu estou falando, né? Eu falei em 3, de maneira integrada, em conjunto, isso é isso que vai funcionar, não é só uma delas. E uma delas, então, é você cortar a despesa, porque mas eu já não tenho mais onde cortar. Não, você tem onde cortar. Todos nós temos sempre onde cortar quando se fala em despesa fixa, principalmente, porque esse é o maior bicho-papão que as empresas têm quando se fala em custo, as despesas fixas, aquelas que todo mês você tem que pagar. Essas são as despesas que eu tenho que olhar em primeiro lugar, né? Depois olhar as variáveis também, que acontecem de vez em quando. Então, cortar despesa é um exercício, é treino, é algo que eu preciso fazer permanentemente, inclusive independente de minha empresa estar bem ou mal. Mesmo quando ela está bem, para ela continuar bem, eu preciso ter esse exercício de cortar despesa. Então, essa é outra estratégia. Pare, sente, olhe todas as suas despesas, fixas, variáveis, terceiros, internas, todas elas, e defina ali pontos que você vai cortar, ok? Não estou falando ali de você se amedrontar, ficar no canto da parede, não, pelo contrário. Não tenha medo de cortar algumas despesas que vão fazer com que vão lhe ajudar a sair da crise financeira, tá? Bom, e a 4ª medida, a 4ª estratégia que você precisa usar também, ela é fundamental numa hora como essa, é você investir na gestão dos seus colaboradores, principalmente no treinamento dos seus colaboradores, na seleção também, para você não trazer para a sua empresa pessoas que não vão lhe ajudar, vão lhe atrapalhar, vão fazer com que você piore a crise financeira. Numa hora como essa, quando a empresa está vivendo uma crise financeira muito grande, você precisa realmente arregaçar as mangas e treinar seus colaboradores de maneira mais intensa ainda do que você já faz no dia a dia. Porque com isso você vai aumentar a produtividade dos funcionários, vai ver que tem alguém da sua empresa que não tem o desempenho que você precisa, você vai mandar essa pessoa embora, vai trazer outra, né? Quando você treina alguém, você percebe quem vai e quem não vai na sua empresa, mas eventualmente, principalmente quando você treinar seus colaboradores, investir em capacitação, você próprio dedicar horas a treinar seus colaboradores, você vai aumentar a produtividade deles. Você vai fazer com que eles errem menos, eles realizem as tarefas mais rápido do que eles faziam antes, desperdicem menos matéria-prima, porque, né,
eventualmente não quebre uma máquina que se você usa na sua empresa. Entende? O processo de produção da sua empresa, de atendimento ao seu cliente, vai ficar melhor quando você treina bem seus funcionários, seus colaboradores. Então essa é outra medida que ela é fundamental, outra estratégia que você precisa usar na sua empresa para você sair da crise financeira ou evitar que você caia nela. E tem outro detalhe também, que quando você está numa crise financeira, e as pessoas, quando nós estamos vivendo uma crise financeira, muitas vezes os seus funcionários também estão nessa crise financeira. Tá? Eles estão também vivendo alguma dificuldade financeira internamente, à medida que ele está numa empresa como a sua ou na minha, por exemplo, que não está dando o sustento para eles que eles gostariam de ter, porque a empresa não está bem. E eles provavelmente estão vivendo também uma crise financeira, ou por outras razões mesmo que eles estão vivendo na vida pessoal deles. E nessa hora, quando você traz eles para perto de você, e motiva e treina, você vai elevar eles, né? O nível de empolgação, de motivação deles. Isso é bom, tanto para eles quanto para a sua empresa, porque as pessoas motivadas vão produzir mais, entende? Então, quando você deixa eles no canto ali, você está amedrontado ali, cabisbaixo, porque você não sabe mais o que fazer, sua empresa está mal, né, financeiramente, isso vai, de alguma forma, ser transmitido para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Faz sentido o que eu estou falando, né? Isso vai abalar mais eles, ainda negativamente, e vai piorar a situação financeira da empresa como um todo, porque eles estão com menos motivação e menor produtividade no seu negócio. Então essas são as 4 medidas, 4 estratégias que você precisa usar na sua empresa para você superar a crise financeira. Se você usar essas 4 estratégias, não abrir mão de nenhuma delas. Eu não consigo fazer as 4, eu consigo fazer só 3. Ok, comece a fazer as 3, mas se mova também para fazer todas elas, as 4 também, né? Porque o empresário nessa hora usa um monte de desculpa, a gente usa um monte de justificativa para não implementar essas 4 estratégias. Por exemplo, uma das estratégias que eu falei é implantar controle financeiro. E aí o empresário diz: eu não sei nada de gestão financeira, eu não tenho formação na área de gestão financeira, mas o que eu digo para você, empresário, é que é muito simples o controle financeiro que uma pequena e média empresa precisa implementar. É extremamente simples. Basta que inicialmente você controle a entrada e saída de dinheiro. Basta que você faça isso para começar. Se você fizer isso no início, você já vai começar a melhorar a crise financeira da sua empresa, porque você vai controlar o dinheiro que está entrando, você não vai desperdiçar dinheiro, eventualmente até perder dinheiro que você não sabe para onde é que está indo, né? Num momento como esse. Percebe? Assim como o empresário diz: mas eu não tenho tempo para sair vendendo, estou numa crise, estou correndo aqui atrás do prejuízo o tempo todo, eu estou apagando incêndio, eu não consigo sair vendendo de forma ativa, como você, Otaderal, está dizendo que eu preciso fazer para poder sair da crise financeira. Pois é, mas aí a grande pergunta é: você precisa encontrar esse tempo, não pode ficar só ali, né, com as tarefas operacionais, no canto da parede com medo, né, como eu falei, e não ir a campo para trazer dinheiro novo para a sua empresa, porque se você não trouxer dinheiro novo para a sua empresa, esse dinheiro não vai cair do céu, não vai nascer da terra, não vai nascer, né? Você sabe disso, não sabe? O dinheiro só vai chegar se você trouxer clientes novos. E quem vai trazer esses clientes novos para a sua empresa? Quem é? Me fala. É você, né? É você que tem uma empresa, é você que tem muito mais a perder se isso não acontecer, não é verdade? É você que tem que trazer uma clientela nova. Então, você, eu, todos nós, como empresário, precisamos encontrar tempo nas nossas agendas para trazer cliente, para que dinheiro novo entre na empresa e você supere a crise financeira. Então, não vamos usar nada disso como desculpa, como uma dificuldade que a gente mesmo cria na nossa cabeça para não sair dessa crise financeira. Tem que realmente desenvolver as 4 estratégias, usar as 4 estratégias. Né? O maior erro que a gente pode cometer numa hora como essa, né, além dos 2 que eu falei, que é você ficar amedrontado e ficar culpando os outros, mas tem um jeito errado também de você superar a crise financeira. Você sabe qual é o jeito errado? É você achar que ela vai passar.
Ah não, aí tem uma eleição nova aí, essa crise financeira, ela vai passar. Eu vou me segurar aqui, quietinho no canto da parede, porque ela vai passar e aí vai tudo ficar maravilhoso. Ora, não é assim que as coisas funcionam para quem tem uma empresa. As crises financeiras passam realmente, mas voltam, vem outras. Elas entram e saem, faz parte do nosso jogo empresarial, faz parte da sua vida como empresário, quando decidiu abrir um negócio. Você vai passar, superar, mas outras crises financeiras vão chegar na sua frente. E quando você tem essas 4 medidas que eu falei estabelecidas, funcionantes na sua empresa, você vai enfrentar melhor qualquer crise financeira. Qualquer uma delas. Não estou dizendo que você não vai sofrer, que eu não vou sofrer, mas você vai ser capaz de superar elas muito mais desembaraço do que se você não usar essas 4 estratégias que eu acabei de falar. Percebe? Então, medida correta é implantar as 4. Comece pelaquela medida que você acha que está mais ao seu alcance inicialmente, mas implemente as 4. Não abra mão de nenhuma delas. Combinado? Bom, pessoal, essa era a exposição que eu tinha para fazer hoje. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Me fale aqui alguma questão que não ficou clara aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Como eu falei, eu deixo esse final aqui de live, né, de encontro ao vivo, para tirar dúvidas sobre vocês que ficaram aqui comigo até esse final, né? Então me conte aí, escrevam aqui embaixo, se alguém quiser entrar comigo na live também pode entrar para a gente bater um papo aqui, mas principalmente me contem aqui, me digam alguma dúvida que vocês tiveram, alguma coisa que vocês acham que das 4 estratégias que eu falei que não funcionam na empresa de vocês, me conte aí. Quem que está por aqui ainda? E aí, pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Me conte aí, me digam como é que foi esse nosso papo de hoje. Fez sentido aí? As 4 estratégias fizeram sentido para vocês? Sempre tem um delay aqui, né? Quando eu falo e quando vocês me ouvem. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Fizeram sentido? Bota aí. Fez sentido? Não fez sentido? Essa estratégia aqui eu consigo implantar, essa estratégia eu não consigo implantar, essa estratégia eu concordo, essa estratégia aqui não funciona. Me conte aí, quais foram as percepções que vocês tiveram sobre essas estratégias que a gente falou aqui hoje. Bom, sem comentários hoje, então vamos nos encaminhar para o encerramento. Ok? Lembrando, todas as terças-feiras, 7h45 da manhã, você tem um encontro aqui comigo para a gente conversar sobre um determinado tema relacionado a lucro, dinheiro em caixa e, eventualmente, você trabalhar menos também na vida pessoal, né? E, nas quintas-feiras, 20 horas, no Instagram apenas, um encontro também para que eu receba empresários, para tirar dúvidas que eles têm sobre o que eles devem fazer para tornar a empresa mais lucrativa. Então anota na agenda, terças-feiras, 7h45 ou quintas-feiras, 20 horas, ok? Vou encerrar aqui agora, um grande abraço e vejo vocês aí em breve.